Atenção Brasil, esse rapaz que você está vendo se chama Breno. E no programa de hoje nós temos duas pessoas desesperadas em torno do sumiço desse menino. É um caso grave e, portanto, eu quero pedir a atenção dos amigos do Brasil. Na sala dos desaparecidos estão a dona Maiara, que é irmã do Breno, e também a dona Silvaneide, que é mãe desse menino amado, desse menino carinhoso, bom filho, bom irmão. E no exato instante em que Breno desaparece, o rapaz de 21 anos, uma câmera de segurança filmou os últimos passos antes dele desaparecer por completo. Me dá a imagem, por favor, do circuito de segurança, Edu. Aí está. São imagens exclusivas obtidas pelo nosso Cidade Alerta, que mostram os últimos passos de Breno antes de desaparecer. Ele aparece aí, me lembra o caso da Aline. Deus permita que não tenha nada a ver com o final dela, né? Tenho fé em Deus que não. Pode ser um mal entendido, ele ter tomado outro rumo e não avisado a família, muito embora seja um menino que sempre dava satisfação. A Aline cortou o caminho, a menina das fraldas, né? E o Breno justamente aparece aí, né? Parece ser ele, entrando aí nessa mata para cortar o caminho. É a mesma trilha, a mesmíssima trilha que o Breno costumava fazer. Parece ser uma área aí, não sei, eu vou perguntar daqui a pouco para a mãe se é uma trilha longa, se é uma trilha curta, se é uma área policiada, se é uma área iluminada, se tem traficantes de drogas na região, não sei. Os vizinhos viram o Breno saindo de casa de manhã, mas tinha algo estranho nele, algo diferente chamou a atenção no comportamento do Breno. Para você que segue comigo, cadê aqui a mãe e a irmã do Breno? Dona Silvaneide, o que a senhora acha que pode ter motivado o sumiço do seu filho? Boa noite. Boa noite. O que a senhora acha que pode ter acontecido com o Breno, hein? Eu acho que ele pode ter sido vítima de assalto, alguém pode ter tentado roubar o celular dele e eles podem ter reagido e chegaram a levar ele junto, porque justamente nessas proximidades ele já tinha sido assaltado, tinham levado um celular dele, só que era velho. E esse que ele estava agora atualmente é novo, tem uns 2 meses que ele comprou, ele estava pagando. Porque eu não acho outra explicação para ele ter sumido assim, saído para o trabalho e não chegado no trabalho nem voltado para casa até hoje. Então, Maiara, estou vendo que você está aflita, Maiara, calma, a gente está com vocês agora, vocês não estão mais sozinhas nessas buscas, nós vamos até o fim. Então é uma área perigosa onde ele foi filmado ali pela câmera de segurança, não? Sim, é que na verdade a gente não viu como ele saiu de casa, porque acreditamos que era o horário dele trabalhar e como todos em casa trabalham, graças a Deus, cada um tem um horário diferente de sair de casa, então a gente não se vê no momento que sai de casa, ninguém se vê, cada um tem seu horário divergente, né? Então a gente acredita que seja ele aí, né? Como a imagem está bem longe e aí é o caminho que ele faz. O amigo que trabalha com ele, nosso vizinho, falou que é o caminho que eles fazem. Eles passam por aí, todos que trabalham nessa firma e moram ali perto da gente. Eles entram nesse caminho de mato que é para cortar justamente ali por baixo da Imigrantes e chega mais rápido na empresa. E daí a gente acredita que é ele aí. Mas aí tem uma imagem de outro rapaz também que a gente viu que ficou meio divergente, que é de longe também e que desce na rua, ele não entra nesse caminho de mata, ele desce na rua reto, que a gente também ficou meio divergente, os dois parecem muito com ele, então, e a imagem está longe, não tem aquele foco no rosto dele, e o jeito é muito dele, então a gente está sem saber, já andamos na região tudo, entramos nesse caminho de mato. A reportagem foi hoje lá, foram muito prestativos, se prontificaram também, se arriscaram junto com a gente de entrar lá no mato também, nessa trilha. No outro caminho, descendo também, eles entraram, tentamos de todo jeito, não tem nenhum vestígio de nada, a vizinhança não soube de nada, de nenhum roubo, de nenhum assalto, de nenhum barulho de tiro, nada. Procuramos buracos na região que ele poderia ter caído, talvez, e nada disso, nada. E a última vez que a gente viu, ele foi em casa mesmo,
no domingo à noite, que todo mundo se prepara, né, para começar mais uma semana na segunda-feira. Então, estava tudo certo. No domingo à noite, ele estava no quarto dele. Eu cheguei da igreja às 10 horas da noite, subi na casa da minha mãe, que é no mesmo quintal. E eu, inclusive, olhei no quarto, ele estava dormindo, estava tudo certo. Minha mãe saiu para trabalhar às 5h30, olhou no quarto, ele estava lá também, já se aprontando, o celular já despertando para ele poder ir trabalhar por volta das 6h30, que é o horário dele sair. E a gente não tem mais nenhuma notícia, nada, nenhuma comunicação dele. A nossa repórter, né, a Grace Abduquel e a equipe dela, eles têm muito tato para tentar ver as possibilidades. Vamos acompanhar a reportagem juntos, por favor. Sim. Nessas imagens conseguidas pela família do desaparecido, rapazes caminham em direção à rodovia. Esse homem de branco e mochila nas costas poderia ser Breno. É difícil identificá-lo entre as pessoas na imagem. Ninguém viu Breno sair de casa na manhã de segunda-feira, dia 9 de dezembro. A família do desaparecido tenta descobrir por que Breno não chegou ao trabalho e desapareceu. Estamos em Diadema, na Grande São Paulo. É por aqui que a família tem focado as buscas. Mãe e irmã precisam de informações. Você acha que ele pode ter pego essa trilha? O colega dele que trabalha com ele falou que às vezes eles cortam esse caminho aqui ou então continua descendo aqui direto. Ganha, né? Ganha uns minutinhos. Foi estranho mesmo. Aqui você passou, você não viu nada Eu estranho? passo aqui de segunda a sexta, todo dia. Nada. Pela manhã, nunca vi nada. E é sempre frequentada essa trilha, tem bastante gente que pega o atalho. Caminho, dá esse atalho aqui assim, ó. Você ganha uns 5 minutinhos. Eu vi, chegou no meu status lá, mano. Falei, nossa, que estranho. Você já sabia do sumiço do Breno, então? Então, comentou que eu moro aqui em cima, né? Aí tem uma barbearia ali, eu tava trabalhando, aí chegou no meu zap. Aí eu comecei a conversar com os amigos, aí eles falaram, nossa, que estranho. E ele era bem sossegado, bem pacato, né? Era não, se Deus quiser, não vamos colocar no passado. Você ouviu algum boato do que pode ter acontecido? Nada, nada. Só que ele era. Só que ele é um rapaz tranquilo, trabalhador, né? Não mexe com nada, né? Tem como a gente saber, né? Esse local fica a 10 minutos de distância da casa do Breno e fica mais ou menos no meio do caminho do trajeto que ele sempre faz a pé, de casa até o serviço. O Breno tinha uma moto, mas como a documentação não estava regularizada, ela acabou sendo apreendida. Então, por isso, ele estava fazendo o percurso a pé. Foi daquela casa, bem ali na esquina, que a família conseguiu imagens da movimentação na manhã daquela segunda-feira das pessoas bem aqui na rua. O que chamou a atenção da família foram alguns jovens que passavam por aqui e aparentemente poderia ser Breno, um deles, que entrou na trilha seguindo naquela direção. A gente vai chegar aqui, pelo menos na entrada dessa mata, para tentar entender o percurso do Breno e o que poderia ter acontecido. O que a família insiste é que precisa do apoio da polícia para fazer buscas aqui no meio da mata. Passou pela cabeça da família que talvez o Breno pudesse ter sido vítima de um assalto, algo poderia ter acontecido com ele bem aqui no meio da mata. A mãe já está ali no meio, desesperada, procurando alguma pista, porque ela só quer saber do filho de 21 anos que fazia esse caminho para ir ao trabalho. Breno estava no novo serviço há apenas 5 dias e aparentemente feliz e satisfeito, mas no meio do caminho para mais um dia de serviço, ele desapareceu misteriosamente. E agora só passa pela cabeça da família o que teria acontecido com ele no meio desse caminho. Segundo os amigos, que até aparentemente são flagrados no circuito de segurança, justamente nessa direção. O grupo costumava passar por essa trilha.
a mata não é tão grande, é possível fazer uma busca detalhada facilmente aqui nessa área para tentar descobrir se há alguma pista, algum item pessoal do Breno, e é isso que a mãe está fazendo ali. A família já fez essa busca desde que ele desapareceu, passou o dia inteiro procurando, mas até agora nada. Precisam de ajuda para procurar aqui nessa área? A gente precisa a polícia para poder vir dar uma varredura aqui, ver se a gente encontra algum vestígio, algum objeto dele que eu acredito que possa ter. Porque ele fazia esse caminho aqui para sair lá embaixo, mais para perto da firma. Onde fica a firma dele? A firma dele fica naquela avenida ali seguindo direto, passa aqui por baixo do viaduto, lá na frente. O coração de mãe indica que algo pode ter se passado com Breno exatamente aqui. Dentro da mata existe um local de desova. Partes de motos roubadas são facilmente encontradas, ali amontoadas. E até corpos já foram localizados em covas clandestinas. Por isso, a família de Breno tem medo que algo pior tenha acontecido. Seguimos para o ponto de onde Breno saiu de casa sem falar com ninguém. Parecia mais um dia normal e que ele teria saído cedo para entrar às 7 horas no trabalho. Mas conseguimos descobrir outros fatos que deixam o sumiço de Breno ainda mais misterioso. A Neide, mãe do Breno, está conversando aqui com a vizinhança para procurar informações sobre o dia do sumiço dele. E encontrou o serralheiro, seu Euclides, que estava trabalhando bem aqui em frente. O senhor é vizinho da casa deles e viu o Breno saindo? Estava fazendo um portão encostado de cabeça baixa e eu vi ele passando. Aí ele estava com a camiseta preta, entendeu? Você não lembra a hora mais ou menos que ele passou? Mais ou menos umas 9 horas. Eu não tenho a hora certa, mas eram umas 9 horas. Era mais cedo, né, mãe? A senhora acredita? É, que se ele saiu para trabalhar, era para ser entre 6 e 6h30. A hora que ele costuma sair. Que ele estava uma semana trabalhando numa nova empresa, então a mãe não viu o Breno saindo porque ela saiu mais cedo. Mas, segundo o vizinho, o senhor acha que seria em torno das 7 da manhã, que seria o horário certo para ele trabalhar, ou um pouco mais tarde, como o senhor sugeriu, às 9? Mais tarde, porque era mais ou menos umas 9 horas. Porque os meninos estavam aqui na rua também e eu estava fazendo o portão ali. Porque eu às 8 horas já levanto para mim começar a trabalhar, entendeu? E eu estava fazendo o portão e ele passou de cabeça baixa. Isso chama a atenção da senhora? Chama. Quer dizer que ele não saiu no horário para o trabalho. Isso. Pelo que ele está falando, né? E aí eu não sei, porque eu não estava mais em casa, eu saí, o celular dele ficou despertando para ele levantar, para trabalhar. E a senhora não viu ele levantando? Sabendo que ele não estava na empresa, de umas 11, 11h30 da manhã. Ele não avisou ninguém. Mas alguém, Euclides, viu ele passando aqui junto com você? Eu tava na rua aqui, tinha os meninos aqui, só que eu não posso falar os meninos também quem tava, entendeu? Aí eu tava ali, ele passou, de repente, quando ele passa, ele fala comigo, né? E ontem ele ficou quieto ontem, não falou nada ontem, entendeu? Passou de cabeça baixa e foi e subiu. Ele tava diferente. Tava diferente ontem. Tava com boné preto também, entendeu? Ele tava muito quieto, camisa preta e tava muito quieto. Não, camisa normal, assim, entendeu? Camiseta. Era o uniforme? Não. Costumava sair com uniforme? Tinha pego o uniforme ainda na empresa. Diferente do que a família acreditava, Breno não saiu de mochila como fazia diariamente. A gente disse que está aqui na casa dele, ele achou a mochila dele. Agora... Encontraram a mochila, então? Porque inicialmente a família acreditava que o Breno tinha saído com a mochila, documentos e a marmita. A marmita está dentro da mochila? Não, tá só a mochila vazia. Porque ele ficou de fazer a marmita dele na segunda de manhã, né? Aí eu cheguei e vi que ele não fez a marmita. Falei, de repente ele vai comer em algum lugar, levou dinheiro para comer, né, para almoçar. Mas a mochila ficou guardada, então? Guarda-chuva também, eu tô dando falta que não tá aqui. Segundo a mãe, ele seguiu na direção do trabalho, mas o patrão, um vizinho, na verdade, que trabalha
na mesma empresa, acabou avisando a família que o Breno não havia aparecido. Então a busca da mãe por notícias é incessante. Desde que ele parou de manter contato com vocês, a família tenta juntar as peças. A família tenta juntar as peças desse quebra-cabeça para entender que horas que ele saiu, para onde ele foi, com quem ele falou. Vocês ainda estão descobrindo muitas coisas. Sim. O estranho é que o celular dele, na segunda-feira, já ficou sem sinal e ele tem crédito. Quando ele está na rua, ele usa o WhatsApp. E a gente viu a visualização dele no WhatsApp. A última vez foi às 6h30 da manhã, 6h35, de segunda-feira. A gente fica preocupado, né? Vizinho, a gente nunca aconteceu isso na rua. E as crianças também ficam brincando aqui, de repente passa alguém, ninguém sabe, né? Aconteceu. O que aconteceu também? Nunca aconteceu isso aqui na rua, todo mundo fica preocupado, entendeu? E aqui todo mundo conhece todo mundo aqui. A gente fica procurando para ver quem viu, quem não viu, entendeu? O Breno não tinha problema aqui na vizinhança? Que eu sei, não. Entendeu? É um menino quieto, ele é do serviço para casa, de casa para o serviço, entendeu? Pela rua encontramos mais uma testemunha. Mas o amigo diz não saber o que pode ter acontecido. Passou direto, cabeça baixa. Não falou com você? Não, Você estava na janela aqui? tava aí fora. Passou e não falou com ninguém. Só isso, e subiu, direto. Falava com você normalmente? Normalmente, saía juntos, nós. Eu falava comigo, ele não falou não. Estava diferente? Tava diferente no dia. Bem diferente. A mãe do Breno, então, vai abrir a casa da família para a gente conhecer melhor a história do Breno. A irmã dele, a Mayara, está aqui ao lado do marido. Ela também convive ao lado do Breno e está desesperada por conta desse sumiço. Você chegou a ver o seu irmão de manhã, naquela segunda-feira? Não, só no domingo à noite, porque eu cheguei da igreja. No domingo ele passou o dia todo em casa aqui com a gente. E daí eu cheguei da igreja por volta das 10 da noite, subi na casa da minha mãe. Inclusive eu olhei no quarto dele, ele já estava dormindo, preparado para trabalhar na segunda-feira, né? Parecia que estava tudo bem. Tudo certo. Onde que vocês acharam a mochila dele? É porque assim, a mochila ele empresta pro meu esposo, às vezes meu esposo empresta as coisas dele um pro outro, né? E daí a gente não sabia que ele tinha emprestado pro meu esposo, ninguém nem lembrou que era essa mochila, né? Porque ele tinha saído com a mochila. Isso, aí minha mãe pensou que ele tinha levado essa mochila, que não tava lá. E agora de manhã, que aqui a gente não... Todo mundo desesperado, e aí o André foi, meu esposo foi e falou, essa aqui é a mochila. Tava aí com você, então? Tava. O cunhado mostra a mochila vazia. Agora que a família conversando, que aí percebeu que, na verdade, essa que ele usava para trabalhar, então ficou ok. Segundo o relato da testemunha, bateu, porque ele realmente saiu sem a mochila. Mas com os documentos, carteira... Celular, RG, tudo assim, normal. E assim, pra gente é até surpresa, que a gente não sabia até então, agora também. Quando vocês chegaram que minha mãe começou a conversar com um rapaz e ele passou essas informações, que pra gente ele teria saído no horário normal, 6h30. A gente não sabe por quê, que ele não é de faltar em serviço, esse era um emprego novo, né? Mas nos empregos anteriores ele nunca foi de faltar, nunca foi de dar trabalho, nunca foi de sair assim em casa sem avisar pra ninguém. Se tivesse acontecendo alguma coisa, ele Falaria pra você? Ele poderia falar, ele é amigo do meu esposo, se alguém estivesse ameaçando ele, qualquer coisa, eu acho que ele ia falar pro meu esposo. A gente não sabe o que aconteceu. Só procurar pistas e tentar encontrar onde ele tá. A gente já andou tudo aqui na vizinhança, já mostramos foto, ninguém fala que viu ele. Agora esses dois vizinhos falam que viu. O seu desespero é pensar que algo pior pode ter acontecido? É, porque não tem outra explicação. A gente já procurou em todo lugar, ele não ia ficar esse tempo todo sem dar satisfação para a mãe. A gente perdeu nosso pai, a gente sofre muito com a perda do nosso pai. E o meu irmão, ele se preocupa com a minha mãe. Ele sempre se preocupa com a minha mãe, porque a gente perdeu o nosso pai faz 10 anos, mas a gente sofre até hoje.
E ele sempre abraça a minha mãe, ele sempre assim sente falta do nosso pai, mesmo com os erros dele, ele pede desculpa para minha mãe, ele tenta não magoar ela, eu sei. Ele tem medo de perder ela por causa da perca do nosso pai, a gente tem muito medo de perder ela, então eu sei que ele não ia ficar por querer longe dela. Porque a gente já, mesmo sem querer, já fica longe do nosso pai. E eu sei que ele sofre o mesmo tanto que eu sofro. As coisas do Breno, então, ficaram como ele deixou, lá em cima, no quarto dele. Sim, tudo normal, do jeito que ele deixa. Tá tudo ok, pra gente não ter nenhuma suspeita dele ter fugido de casa, nada. Esperando ele voltar, porque segundo a família, ele não levou nada, não carregou nada. E a testemunha também apontou que o Breno não carregava mochila, então daí a certeza que ele não tinha troca de roupa, nada dentro da mochila. Ele saiu com as mãos abanando, apenas com a carteira, com os documentos. A mãe está lá em cima, então, esperando para mostrar o quarto do Breno, como as coisas dele ficaram aqui na casa antes dele desaparecer. A Neide está aqui, então, no quarto dela. E o quarto do Breno fica um pouco mais ao fundo. A mãe vai levar a gente, então. A família percebeu, logo nas primeiras horas, o sumiço do Breno. O colega de trabalho, que também é vizinho da família, avisou que ele tinha faltado e não havia ligado no trabalho para avisar o que tinha acontecido. A casa é simples, bem arrumadinha, com 3 cômodos, tem um quarto da mãe, aqui a cozinha e bem aqui ao fundo, bem em cima da casinha da irmã, é o quartinho do Breno, que ficou arrumado. Tudo aqui organizado, com as coisinhas dele. Tudo como o Breno deixou, aparentemente, para voltar logo para casa. Agora, a família só espera notícias do Breno. Um menino cristão, religioso, aqui na porta do guarda-roupa dele. Tem várias mensagens de amor e paz. O Breno é um jovem que tem redes sociais, mas até mesmo nas redes sociais ele sempre publica esse tipo de mensagem, falando do bem, e paz e amor é o que ele projetava na vida e o que ele sempre foi. As coisas dele, né? Os méritos dele, ele sempre colocava nas redes sociais dele, que não tinha inveja de ninguém. Isso. Queria conquistar as coisas dele através dos méritos dele. Querido, assim como ele aparenta ser? Ele é com os amigos, com as pessoas mais próximas e família? Sim, nada justifica ele ter saído. Assim, para segunda-feira e até agora não aparecer. Segundo a mãe, Breno tem um sonho de ser o dono de um negócio. Ele trabalha desde os 14 anos de idade. Neide ainda tenta descobrir se houve alguma movimentação bancária. Que ontem nós fizemos algumas buscas, registrei o BO, fui em hospitais, né? E então não consegui ainda fui no banco aqui próximo. E eles me informaram que eu teria que ir na agência dele com o BO, solicitar. Houve movimentação. Só que isso também não era de praxe. Demora também. Que o gerente fizesse essa gentileza, a moça me explicou, porque só no caso da polícia mesmo entrar com esse pedido. E o bilhete único? Ele pegaria ônibus para ir até o trabalho? Não, ele estava indo a pé para o trabalho. Ele não exigiu condução para a empresa. Ele falou, mas eu vou a pé. Eu falei, não pediu condução, Breno? Ele falou assim, não, eu vou a pé, é pertinho daqui ali. Quanto tempo a pé? Uns 20 minutos. Então, o Breno desapareceu depois de sair aqui da casa dele, do quartinho, onde ele dorme sozinho e tranquilo, perto da mãe, perto da irmã, nesse caminho de apenas 20 minutos, da casa dele para o novo emprego. E agora a família espera notícias para saber exatamente o que aconteceu com ele e quem foi a última pessoa a ver o Breno aqui na comunidade. A gente pede encarecidamente, quem tiver visto ele por aqui, pelas redondezas,
que entre em contato com a gente, se vê ele, fala, procura sua mãe, ela tá querendo saber notícia sua, tá desesperada. Ele nunca fez isso, sabe? Nunca ficou sem sinal de celular. No primeiro dia ele já deu 11 horas da manhã do mesmo dia, já ficou sem sinal o celular dele, sem chegar a mensagem no WhatsApp dele. Então eu acredito que não foi querer dele, o que está acontecendo não é ele que quis. Precisa saber o que foi. Precisa saber o que aconteceu. E ele não teria essa coragem de fazer uma coisa dessa, de sumir, desaparecer sem me dar satisfação. Que ele vê a minha preocupação com ele constante, como é, pela idade dele, quando está na rua com os colegas. Ele vê que eu fico preocupada dentro de casa, mandando mensagem, ligando. Maiara e Dona Silvaneide, a gente vai seguir nesse caso, ok? Se o Brasil tiver alguma informação sobre o paradeiro do Breno, por favor, comunique à família, à polícia. Quem sabe amanhã a gente traga uma boa notícia. Um abraço para as senhoras.